Vou te dar um outro exemplo. No exercício 6.2, a gente vai fazer uma análise matemática mais profunda sobre a potência dissipada no resistor aqui. Então, olha só o que ele propõe. Para o circuito a seguir, encontre o valor da resistência R, para a qual a potência fornecida a ela é máxima. O que ele quer dizer com isso? Eu posso ajustar R da maneira que eu quiser. Se a gente usar resistências muito altas para esse camarada, consequentemente a resistência total do meu circuito é muito alta e vai permitir entrar uma corrente bem baixa no circuito, uma corrente muito baixa, que quando elevada ao quadrado não vai dar muita diferença. Então a potência dissipada por esse cara não vai ser lá aquela coisa. Então é interessante que para eu aumentar a potência, eu diminua a resistência e, consequentemente, aumente a corrente, que vai ao quadrado, aumentando substancialmente a minha potência fornecida. A corrente ao quadrado é tudo que a gente quer. Mas eu preciso me lembrar que existe uma resistência interna na bateria, que está dissipando energia também proporcional à corrente elétrica ao quadrado. Então, se eu tiver uma corrente muito alta no meu circuito, a dissipação de energia vai ser muito alta na bateria, sobrando pouca energia para o meu resistor. Então, se eu pensar o seguinte, num gráfico de potência no resistor em função da resistência, eu devo ter algo do tipo assim: resistências baixas me dão correntes muito altas, mas como existe uma resistência aqui dissipando energia, a potência que sobra para esse camarada é algo muito pequeno, algo assim, certo? E para resistências muito altas, a corrente no meu circuito é bem baixa, o que me daria potência baixa também, certo? Então deve existir alguma coisa aqui no meio do caminho que me dê uma potência máxima em relação a uma resistência ótima para esse meu circuito. Vamos tentar primeiro achar uma função da potência em relação à resistência R, eliminando essa corrente elétrica aqui. Eu não quero que ela apareça nas minhas contas. Então a primeira fórmula a gente conhece, mas eu quero eliminar essa corrente elétrica. O que eu vou fazer? Vamos considerar esses dois pontos, o ponto AB, e eu faço a análise que eu fiz no primeiro caso. Eu sei que a diferença de potencial entre os pontos AB, primeiro olhando para o resistor, é a resistência vezes a corrente. E eu sei que a diferença de potencial AB, olhando agora do ponto de vista da bateria, é a força eletromotriz menos o quanto eu vou perder na resistência interna. Você perceba que aqui embaixo aparecem dois parâmetros que são fixos, que é a força eletromotriz e resistência interna da bateria. E vou isolar a corrente elétrica. E o interessante aqui é que eu escrevi a minha corrente elétrica como dependendo da minha resistência, que é variável. Eu vou pegar toda essa corrente elétrica e substituir aqui em cima. E vamos ter o seguinte. Você percebe que eu tenho uma fórmula da potência que depende apenas da resistência. Era tudo que eu queria. Vamos tentar fazer um gráfico dessa função. Essa função é do tipo y igual a AX, onde A é uma constante, é minha força eletromotriz, e X é minha variável R, né, tá aqui, dividido por Rzinho é uma constante, vou colocar B, de novo aparece o X, ao quadrado. Vamos tentar graficar essa função. Então eu vou escrever aqui uma função do tipo daquela que a gente falou, né? Um y igual a um AX dividido por um B mais X, só que esse B mais X aqui vai ao quadrado. Se a gente dá valores para o A e para o B, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim. É uma coisa muito louca aí. Às vezes a gente não está entendendo muita coisa. A é a nossa diferença de potencial. X é a nossa resistência variável. Então vamos limitar aqui os valores de X para valores de X apenas maiores ou iguais a zero, né? Porque não faz sentido uma resistência menor que zero, uma resistência negativa. Então agora eu já limitei meu gráfico e já apareceu uma coisa um pouco melhor. A é a minha força eletromotriz. Eu vou colocar aqui, vamos aumentar essa força eletromotriz, é isso aqui que eu tenho, 10 volts. Mas vamos colocar 12 aqui, que era o que a gente estava trabalhando no exercício. Já ficou com uma cara um pouco melhor. B é a resistência interna da bateria. Aqui eu vou deixar 1 ohm, só para servir como exemplo, uma resistência bem alta. Tá? Então olha só o estilo da curva que a gente tem. No eixo X, então, a minha resistência,
e no eixo Y a potência transmitida a essa resistência. E ele tem uma cara muito parecida com aquela que a gente esperava. Mas o que a gente quer matematicamente é uma expressão que me dê a resistência ótima, gerando uma potência máxima. Vamos ver como é que a gente faz isso matematicamente, então. Então, se eu quero achar a resistência que me dá a potência máxima, eu vou pegar a fórmula da potência e tomar a derivada dela em função da resistência R e igualar a zero. Para você tomar a derivada dessa função em relação a R, está aqui a função. Eu vou usar a regra da derivada da divisão entre duas funções. A derivada da primeira função, que vai me dar y, que é a função de cima, vezes a função de baixo, menos a primeira função vezes a derivada da função de baixo, que usando a regra da cadeia eu vou ter 2 vezes r mais r, vezes a derivada do que tem aqui dentro. Mas a derivada que tem aqui dentro é derivar essa daqui, que é uma constante, dá zero, é a derivada desse cara, a regra do tapa, como eu fiz a regra do tapa lá em cima, certo? Cai o 1, fica 0, esse cara soma, então dá 1. Tudo isso aqui dividido por essa função de baixo ao quadrado. Então, essa daqui é a regra da divisão. Tudo isso aqui tem que dar zero. Bom, aqui embaixo a gente tem a soma dos r's elevado à quarta potência, então eu já vou reescrever isso desse jeito. Aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho a soma. Então, se eu colocar a evidência um desses caras, eu posso cancelar um deles com todo mundo, certo? Então aqui eu acabo tendo 3. Então agora vamos reescrever isso aqui de outra maneira, vamos ver, isso aqui vai ficar assim. E aqui eu não fiz nada de especial, só reorganizei esses termos aqui. Tá, então agora aqui eu vou fazer a distributiva e a gente vai ter o seguinte. Me gerou esses dois termos, eu posso simplificar, eu tenho εr menos 2εr, então ao todo eu tenho menos 1εr aqui. E eu vou escrever essa coisa desse jeito. Uma análise bem rápida. Quando é que esta expressão ela se torna zero? Você não precisa analisar o denominador, basta analisar o numerador, porque o denominador ele não pode zerar. O único que pode zerar é essa função aqui em cima. Então toda essa função se torna zero quando isso aqui se tornar zero. Ou seja, quando εr for igual a εr maiúsculo. Eu acabo de chegar à conclusão que a resistência ótima que me dá a maior potência, ela tem que ser igual à resistência interna da minha bateria. Mas agora provado matematicamente. Então essa é uma análise possível para a gente fazer dos circuitos usando o cálculo. E com relação a baterias, era isso que eu tinha para falar. Apareceu a nossa resistência interna, apareceu também a palavra força eletromotriz. A gente ligou ela a um circuito bem simples. Na lista de exercícios eu vou colocar circuitos mais elaborados, que você consegue simplificar para uma coisa muito próxima a esse circuito que está aí, fazendo as associações de resistores que a gente discutiu na aula passada.